situações em que o cérebro físico adoece. E qual é a relação entre mediunidade e demência, Alzheimer e causas e consequências espirituais? Este é mais um vídeo respondendo perguntas dos inscritos. Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. Estes vídeos de perguntas nós postamos às segundas-feiras, 19h30. Você pode deixar sua pergunta aqui no comentário. Se possível, deixe também a sua cidade. E a primeira pergunta é da Enangle Lee. Ela quer saber o que ela faz se uma pessoa não se ajuda, ainda coloca a culpa dos problemas dela nos outros, ainda procura por doença para se vitimizar. Olha, realmente é uma situação difícil, porque a pessoa tem que querer buscar, tem que querer melhorar. Quando ela não quer, ainda nega a própria responsabilidade pelos seus problemas, tende a culpar os outros, ainda procura situações para se colocar como vítima, realmente essa pessoa precisaria urgentemente de terapia para perceber esses comportamentos, aceitá-los, entender as raízes que a levaram a agir dessa forma. E se ela não aceita isso, infelizmente não há muita coisa que você possa fazer a não ser dar o seu exemplo, estar à disposição para ajudar caso você queira, caso você possa. Provavelmente é uma pessoa que você ama. Então, veja, até os nossos mentores, que também nos amam muito, quando nós insistimos em comportamentos que vão ter consequências ruins, porque na verdade não há punição, há apenas consequências. Punição ou recompensa. Há consequências de comportamentos. E quando estamos vivendo comportamentos que nos colocam numa linha de eventos catastrófica, os mentores muitas vezes têm que se afastar, e às vezes fazem isso até chorando, para que nós lidemos com as consequências pedagógicas que a vida se encarregará de trazer para a gente. O Adriano Lima. Tem pessoas que têm dívidas impagáveis, meu companheiro. E aí, como é que faz? Olha, Adriano, realmente, no nosso plano físico, considerando os valores monetários, há dívidas que realmente se tornam impagáveis. Mas para Deus, nenhuma dívida é impagável. Para Deus, que é misericórdia infinita, sempre há meios da criatura se restabelecer, da criatura retornar ao caminho que a levará a um destino que ninguém poderá deter, que será um destino de felicidade gloriosa e absoluta. Isso talvez demore, e vai demorar muitos milênios, mas sempre vai acontecer. E as criaturas que mais erraram, os criminosos mais vis, também se recuperarão. Nenhuma ovelha será perdida. Sempre há mecanismos nas leis divinas para isso, às vezes utilizando recursos da dor, do sofrimento, que nos mobilizam, nos tiram de uma estagnação, nos recolocam num caminho positivo. E às vezes seres que estão há muitos milênios em loopings de comportamentos destrutivos e maldosos, às vezes eles mudam simplesmente pelo tédio, por querer uma nova forma de vida, por não aguentar mais fazer as mesmas coisas. Então sempre há saídas, sempre há esperança. E a Sônia Lopes. Boa noite, Áureo. Você pode me esclarecer por que sonho com pessoas falecidas e até converso com essas pessoas? Sônia, isso é muito comum. No Livro dos Espíritos de Allan Kardec está bem explicado, e tantas outras referências da literatura mediúnica. Quando nós dormimos, nosso espírito se afasta do corpo, muitas vezes se coloca em relação com pessoas que já desencarnaram, parentes que às vezes vêm nos visitar, ou nós vamos visitá-los se estivermos em condições. Isso é tão comum
segundo o que a espiritualidade nos ensina em O Livro dos Espíritos, que fazemos isso quase todas as noites. A Marisa Menezes, ela pergunta se há relação entre mediunidade e demência. O apagar da consciência é uma escolha, uma consequência ou um mero acidente biológico? E o Carlos Alberto Alves da Silva também quer saber por que uma pessoa tem Alzheimer. Existe uma finalidade nisso? Bom, começando com essa questão da Marisa, a mediunidade não tem uma relação com demência no sentido de que o exercer da mediunidade, ou mesmo a mediunidade descontrolada, necessariamente levará a quadros de demência. A mediunidade não faz mal para a saúde. A mediunidade é um sexto sentido que nós estamos, aos poucos, desenvolvendo, de forma natural. No livro Mediunismo, o mentor Ramatiz explica isso muito bem, que existe a mediunidade natural, que é característica de seres já bem avançados, que quando encarnam automaticamente têm esse sexto sentido apurado, da intuição pura. E existe a mediunidade de prova, que é o que mais temos por aqui. A maioria dos médiuns que você conhece são médiuns de prova. Pessoas que ainda não desenvolveram essa mediunidade natural, mas antes de encarnar passam por procedimentos no seu corpo espiritual que fazem com que essa mediunidade esteja mais aflorada durante a encarnação. Isso com objetivos não só pedagógicos, mas como uma ferramenta de trabalho. A mediunidade pode trazer inúmeros benefícios para a criatura. E é claro que uma mediunidade descontrolada, uma pessoa que ignora o processo que ela está vivendo e se coloca em comportamentos que vão a colocar em sintonias com seres perversos, seres viciados, isso pode trazer consequências, sim, à saúde mental e atuar até como causa e consequência de diversos transtornos, agravando-os muitas vezes. Transtornos que eram até pré-existentes. Cada caso é um caso. Não dá para generalizar. Agora, a questão do Alzheimer. Uma das perguntas que mais chegam é o que causa o Alzheimer. E a espiritualidade, pelo menos nas fontes que nós conhecemos, ainda não existe uma resposta exata. Porque muitas coisas cabe à nossa ciência descobrir. Os espíritos não vão nos dizer exatamente o que causam certas doenças, porque compete à nossa ciência aos poucos ir buscar toda esta problemática, entendê-la melhor. Ainda está diante disso, porque ainda está presa ao paradigma materialista. Porém, por exemplo, no livro de Chico Xavier, Nos Domínios da Mediunidade, há algumas pistas ali, os mentores de André Luiz explicam para ele que certos comportamentos, padrões de pensamento, podem desorganizar as nossas energias perispirituais, porque o cérebro é apenas um órgão de expressão do espírito. Ele atua como um hardware, sendo que o espírito seria o software. O espírito usa o cérebro físico para se expressar o que ele já é. Tanto é que fora do corpo, livre do cérebro físico, o espírito se expressa em plenitude. No corpo físico, como ele precisa do cérebro para se expressar, ele depende, isso só por isso já o limita muito. Mas se o cérebro ainda estiver doente, essa limitação é muito maior. E padrões de pensamento, padrões de comportamento durante toda uma vida, pessoas muito rígidas, que não são flexíveis, pessoas com baixo nível de estímulo intelectual, pessoas com hábitos de vida não saudáveis, a própria ciência já mostra isso, que há fatores de risco puramente orgânicos que aumentam a chance de uma pessoa ter Alzheimer. Vejam como são muitos fatores interagindo para que uma pessoa tenha Alzheimer, outra não. Às vezes tem um caráter expiatório também, no sentido de energias tóxicas que já trazemos do nosso corpo espiritual de outras encarnações e vão ser descarregadas no corpo físico para
livrar o espírito dessas energias. Só a encarnação pode fazer isso. Essas energias podem ser queimadas também de outra forma, pela prática do bem, que minimizariam essas provações. Mas se a pessoa mantém o padrão de comportamento, tudo vai ser descarregado no corpo físico e geralmente essas energias descem pelos nossos órgãos geneticamente mais frágeis. E todas as experiências são proveitosas para o espírito. E as enfermidades podem trazer muitas lições. Imaginem o que seria, por exemplo, não que todas as pessoas tenham esse perfil, que tenha esse tipo de doença, mas uma pessoa muito rígida, uma pessoa com um perfil muito controlador, passar por uma experiência em que seu cérebro físico vai fazendo com que ela seja constrangida a abrir mão do controle das coisas, a perder certo nível de contato com a realidade, a depender de cuidados dos seus familiares. Que tipo de reflexão isso trará? Que tipo de vivência, de experiência isso trará para aquele ser? Nossos mentores espirituais sabem exatamente o que precisamos passar. Há dentre eles verdadeiros gênios psicólogos do mundo espiritual que sabem exatamente o que a criatura precisa para melhorar pontos de sua personalidade. Isso é muito comum, que fuja da nossa análise completamente. E às vezes a gente acha que as coisas não têm o menor sentido quando há uma grande operação ali do mundo espiritual visando o bem de todos nas situações mais inesperadas. Já a Vanessa dos Santos, lá de Uberaba, Minas Gerais, ela pergunta: uma dúvida que tenho é sobre a mudança de personalidade que acontece com pessoas que tomam remédios psiquiátricos e que sem os remédios voltam a ser o que são. De fato, os remédios psiquiátricos, eles podem ter alguns efeitos colaterais, eles têm tido cada vez menos com o avanço da tecnologia. Se você tomar de acordo com a prescrição médica, não vai viciar. Então, muitas vezes isso é necessário. O psiquiatra não é médico de louco, a gente precisa também desfazer esses mitos. Muitas vezes precisamos desse apoio, deste suporte. E esses remédios vão agir na nossa delicada química cerebral, nos ajudar a passar por momentos difíceis. Transtornos mentais estão aí com uma prevalência muito alta na população e que todos tenham acesso a esse tipo de tratamento, porque a terapia medicamentosa com o psiquiatra, a psicoterapia é a base do tratamento. E é claro que um tratamento espiritual complementar num lugar que você goste, que você se sinta bem, é o cenário ideal para que a pessoa se recupere. E a Elizabeth Casimoto gostaria de saber se quando a gente toma remédio para dormir ou calmante, o remédio pode interferir na mediunidade. Interfere, geralmente interfere. Esse tipo de remédio, ele dá uma abafada ali na mediunidade, deixa a gente mais colado no corpo físico, no cérebro físico, as percepções tendem a diminuir, o que pode ser muito bom, dependendo do que a pessoa está passando. O Marcelo Freire pergunta: como podemos nos livrar de pensamentos com vibrações nocivas? Pessoas deprimidas têm dificuldade em mudar o padrão de pensamento. Sem dúvida, Marcelo, é por isso que as pessoas que têm depressão precisam de tratamento imediato. Depressão é coisa séria. E às vezes você pode ter uma depressão até com sintomas mais brandos. A depressão nem sempre vem com aqueles sintomas clássicos. Então busque uma avaliação médica e, se for necessário, inicie o tratamento, busque a psicoterapia, o tratamento espiritual complementar, nunca alternativo. Alternativo implica em ter que escolher entre uma coisa e outra. O tratamento espiritual é sempre complementar. Precisamos da ciência da Terra nos ajudando também. Porque a depressão não tratada pode levar a consequências seríssimas. E realmente, um dos sintomas mais comuns da depressão é a pessoa ficar presa num ciclo de pensamentos negativos, autoestima baixa, muitos sintomas orgânicos também, mas com
a medicação, isso tende a melhorar, para que ela possa se aplicar em outros aspectos do tratamento. A depressão pode ser minimizada, pode ser até curada. Essa é a boa notícia. A Clarissa Casabona. Gostaria de saber se pode acontecer de um espírito de ter muito conhecimento numa determinada área, por exemplo, matemática, mas numa determinada encarnação, este conhecimento ficar adormecido, quase como se não houvesse. Sim, Clarissa, isso é comum, porque como o nosso espírito ele se expressa plenamente, somente sem a limitação do cérebro físico, muita coisa o cérebro físico não está dando conta de canalizar, de expressar neste nível. E há um ponto que também é importante. Dependendo da nossa proposta de encarnação, proposta no sentido, o planejamento reencarnatório tem alguns pontos centrais em que precisamos desenvolver, em que nos propomos a realizar. Algumas habilidades podem ficar propositalmente, e o plano espiritual tem meios para isso, podem ficar propositalmente adormecidas, porque se elas estivessem sendo expressas pelo cérebro físico, isso poderia atrapalhar o nosso planejamento atual. Então, por exemplo, se você tem uma grande habilidade para música, mas nesta vida você se propôs a realizar outras coisas, outras experiências, já teve várias vidas atuando como musicista. Pode ser que nesta vida isso venha ali meio adormecido, porque se viesse naturalmente, você com certeza ia buscar esse caminho mais uma vez. E às vezes o espírito quer passar por outras experiências. E pode acontecer também de espíritos com uma inteligência muito grande, que usaram esta inteligência para o mal, para lesar outros seres humanos, outras formas de vida, venham com um cérebro físico em que não consigam expressar, um cérebro físico com muito mais limitações e que não consigam expressar toda a inteligência que ele já tem. Isso também pode acontecer. E a Maia Vaz, assim como a Kátia Fonseca, tem perguntas semelhantes. Elas querem saber sobre a assexualidade, se seria um desequilíbrio ou uma forma saudável de se viver, como compensar esta energia sexual em outras áreas. Olha, a assexualidade hoje é considerada uma orientação sexual, mas é preciso saber diferenciar. Às vezes a pessoa tem alguma condição orgânica em que ela não está sentindo desejo sexual e isso a incomoda. Então isso não é ser assexual, é uma condição que precisa de tratamento. Ou quando a pessoa opta pelo celibato, ela tem desejo, mas ela opta pela postura casta e celibatária pelos mais diversos motivos. É diferente, a pessoa assexual, ela não sente o desejo, a atração física. E se ela está bem com isso, não há problema algum. É só uma opção sexual e é uma pessoa que, inclusive, pode ter relacionamentos afetivos, em que o afeto se expressará de outras formas, não pelo sexo físico. Então vejam quantas coisas a gente tem que aprender, estudar antes de ficar aí julgando os outros. Da parte espiritual, também não quer dizer que uma pessoa assexual é um espírito evoluidíssimo. Geralmente espíritos evoluídos quando encarnam já não tem mais essa necessidade das trocas sexuais por prazer ou por reequilíbrio energético como nós temos. Mas não quer dizer que toda pessoa nessa condição não ser evoluída. Nós evoluímos aí em diversas frentes, em diversos aspectos. Mas todos nós tendemos a caminhar para sublimar as forças sexuais, as forças criadoras, e canalizá-las para realizações mais sofisticadas, digamos assim. Isso é um caminhar que todos nós trilharemos, com calma, sem apressar o passo, sem colocar uma máscara do que não somos, procurando equilibrar essas forças no respeito,
numa forma saudável de se viver, sem dar vazão completa aos instintos, porque isso trará consequências drásticas, tanto físicas como espirituais. E a última pergunta da Daniele RR. Ela gostaria de saber se os espíritos que estão sendo exilados, se isso acontece logo após o desencarne, ou se existe algum tipo de acolhimento antes. É explicado para o espírito o que vai acontecer? Daniele, com certeza. A espiritualidade não age com truculência, com falta de sensibilidade. Isso é próprio das autoridades terrenas. É claro que os nossos guias espirituais, eles sabem ser firmes, ser duros quando precisa. Mas uma mudança tão grande na trajetória espiritual, uma mudança de casa planetária, você ir para uma nova escola do universo com novas lições, isso jamais aconteceria sem um acolhimento, sem uma explicação, tanto aqui quanto lá, quando chegam. É claro, muitos espíritos fazem essa trajetória de forma inconsciente, pelos seus próprios desequilíbrios. Ou não querem ouvir nada, não querem ouvir explicação nenhuma. Isso também é respeitado. Mas para aqueles que querem e estão em condições de ouvir, todas as explicações são dadas, tudo é facilitado para que esta nova morada seja a melhor possível para aquele ser naquele momento. Um ser que não está mais em condições de ficar aqui na Terra, não está na vibração que a Terra exigirá na fase de regeneração que construiremos nos próximos séculos, se ele permanecer aqui, ele vai sofrer, ele vai achar o planeta muito chato, vai causar dificuldades para a evolução dos que aqui ficam. Então, ele precisa ser realmente colocado num cenário em que ele vai se sentir mais à vontade e todas as condições para que ele aprenda e ensine estejam muito mais adequadas ao seu perfil psicológico. Gente, essas foram as perguntas de hoje. Muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. Vou deixar na tela final 2 vídeos. Um que fala sobre a pintura mediúnica, principalmente a realizada pelo Gasparetto, que é uma referência nessa área. E também um vídeo que fala sobre a vida de Eurípides Barçanufo e sobre a faculdade da bicorporeidade. Vídeos muito legais para você ver ou rever. Um grande abraço para vocês, muito obrigado por estarem sempre aqui comigo. Deixem suas perguntas aí nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau!